Grande Deus, como somos gratos ao Senhor por esse novo dia, esta nova manhã, essa nova oportunidade que o Senhor está nos concedendo, pois estamos aguardando aquela bem-aventurada hora, quando o Senhor cumprirá as suas promessas de vir e nos levar para casa. Pai bendito, obrigado pelo repouso desta noite, obrigado pelo dia de ontem, os grandes livramentos do Senhor, e agora rogamos que o Senhor seja conosco neste primeiro dia da semana. E agora, bom Pai, honre o esforço de cada um dos teus filhos, a fé de cada um que vieram à tua casa para ouvir a tua palavra, para ouvir os conselhos do Senhor. Ajude-nos a ouvir a palavra e guardá-la em nossos corações, pois o pedimos e desde já somos muito gratos, no precioso nome de Jesus, teu Filho amado. Amém. Nós vamos ler o Evangelho segundo São João, capítulo 7. Damos boas-vindas a todos. Que Deus possa conceder a cada um de nós uma bênção especial. Cumprimentamos também nossos irmãos pela internet. E hoje nós temos aqui uma parte da mensagem: Israel e a Igreja, sendo na segunda parte, uma meditação que traz para nós um conhecimento, uma revelação, porque Israel, em sua jornada à Terra Prometida, era um tipo da Igreja hoje, né? Saindo do mundo rumo à glória eterna. E a Bíblia diz que tudo aquilo que sobreveio sobre eles foi como uma figura para nós, né? E estão escritas para o nosso próprio bem. Todos encontraram São João 7. Vamos começar com o verso 30 aí. Deixa eu ver aqui. 37. E no último dia, o grande dia da festa, Jesus pôs-se em pé e clamou, dizendo: Se alguém tem sede, venha a mim e beba. Quem crê em mim, como diz as Escrituras, rios d'águas vivas correrão do seu ventre. E disse, ou melhor, isto disse ele do Espírito que haviam de receber os que nele crescem, porque o Espírito Santo ainda não fora dado, por ainda Jesus não ter sido glorificado. Eles tinham Jesus com eles. Sabemos que depois de sua morte, ressurreição, aí ele voltou para estar neles. Senhor Deus, tua palavra que é espírito e vida, temos lido uma porção dela nesta manhã, diante dos seus filhos, e cremos que somente em lermos a palavra do Senhor, nós já recebemos uma bênção especial. O Senhor dizendo-nos: quem crer em mim, como diz as Escrituras,
rios de águas vivas fluirão do seu interior. Aleluia, que saltará para a vida eterna. Falando isso do Espírito Santo, que havia de receber aqueles que crescem no Senhor, segundo as Escrituras. E nós reconhecemos, ó Pai, que pela graça, a bondade do Senhor, que abriu nosso entendimento, nós temos crido em Sua palavra, nas Escrituras sagradas. Fale conosco, Pai. Não nos despeça nesta manhã vazios, mas que Tua palavra possa penetrar em cada coração. Oramos no nome de Jesus. Amém. Assentai-vos. Todos estão acordados? Amém. Eu levanto de manhã, parece que enquanto não tomo meu banho de água fria, parece que não estou bem acordado. Pois bem, então nós vamos tomar nesta manhã uma parte desta mensagem, Israel é a igreja, a segunda parte, que o profeta de Deus tem falado à sua igreja, tem falado conosco. Se alguém a tem e quer nos acompanhar, o profeta nos fala que ele costumava ir a uma antiga fonte de água, né? Onde ele costumava beber dela. O profeta era um homem que amava o deserto, amava a natureza, as matas, o cantar dos passarinhos. Ele chegou a dizer que quando os passarinhos estavam cantando, ele dizia: meu rádio está ligado. Então ele era um observador da natureza, porque ele podia ver Deus na natureza. Então ele disse: eu costumava ir a uma antiga fonte, é 82, e eu costumava beber dela. Eu costumava ir lá. E pensei, quando estive patrulhando, iria para esta velha fonte. E eu disse que era a coisa mais feliz ali, abaixo de Milton. E eu costumava olhar para isto e pensava, bem, o que te deixa tão feliz? Olhava para aquela fonte de água, jorrando ali, e ele pensava, né? Perguntando consigo mesmo para a fonte de água, o que te deixa tão feliz? Meu Deus, ajuda-nos. Quando nós paramos ali na estrada, enchemos nossos garrafões de água e entramos no carro para ir embora, a gente olha para trás, às vezes a gente diz, você deixou a torneira aberta, a água está jorrando lá, né? Então ele perguntava, o que te deixa tão feliz? Isso simplesmente borbulha, 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 borbulha o tempo todo. A melhor água que já bebi. E eu pensei, bem, o que te deixa tão feliz? É porque os animais bebem de você? Não, irmão Billy, não é isso. Ele falando consigo mesmo, como se estivesse delirando, né? Mas ele não estava delirando, não. Então, se ela pudesse falar, diria para ele, não, irmão Bill, não é isso. Bem, o que te faz borbulhar o tempo todo?
por causa daquele que vem aqui buscar água? Ela responderia: não é isso. Bem, talvez apenas borbulhe porque eu bebo de você? Não, dizia ela. E eu disse: bem, por que está borbulhando? Se ela pudesse falar, ela diria: irmão Bill, não sou eu quem está borbulhando. Não sou eu. Diríamos assim, esforçando-me, manivelando para fazer isto, para ir à igreja, para ir ao culto, para ir à escola dominical no domingo de manhã. Se pudesse falar, diria: irmão Bill, não sou eu quem está borbulhando. É algo dentro de mim que me impulsionando. É algo dentro de mim que me impulsionando, borbulhando. Em outras palavras, é algo que vem lá do profundo, né? Lá do meu coração, que me faz ser alegre, ser feliz, me faz borbulhar o tempo todo, a vida toda. Então o profeta diz: e quando o Espírito Santo entra em um ser humano, há algo, jatos, fontes de água, que está borbulhando para a vida eterna. Amém. Ele disse para a mulher samaritana: olha, aquele que beber dessa água que eu der, nunca mais terá sede. Palavra do Senhor Jesus. Aquele que beber da água que eu der, nunca mais terá sede. Agora, como poderia? Como Jesus disse à mulher do poço: aquele que beber desta água terá vida eterna. Estará dentro dele fontes de água borbulhando para a vida eterna. Aleluia. Graças a Deus. Ó, que coisa. Pensemos nisso. Vida eterna. Depois de 10 bilhões de anos se passarem, quando esses velhos mares, dos quais mais de 2/3 desta terra estão cobertos de água, sacudindo aqueles grandes batedores que são os rebocadores de navio e coisas assim, enquanto eles são 2 ou 3 vezes maior que este tabernáculo, aqueles rebocadores, né? 2 ou 3 vezes maior que esse tabernáculo. Irrompe navios de um lado para o outro. Algum dia desses, irmãos, o pecado estará tão amontoado na terra que eles lamentarão nos desertos. Quando não houver mais mar. Apocalipse, capítulo 21, versículo 1, João disse: vi novo céu e nova terra, o mar não existe. Então, irmão Branham está falando da eternidade. Quando não houver mais mar, nem luas, nem estrelas, aleluia, eu continuarei vivendo. Amém. Mas que não adianta não, a gente vai ficar cansado, né? Viver tanto assim. Meu Deus. Vale a pena, né? Eu continuarei vivendo. Todos os outros homens e mulheres
nascidos de novo, estarão vivendo em sua majestosa presença lá, feitos, conformados à imagem de seu Filho unigênito, Senhor Jesus Cristo. Sendo feito conformes à imagem de seu Filho, pela sua graça, somos salvos. Bom, nós não estamos dormindo, nós não estamos delirando, nós estamos com o nosso juízo plenamente são, sadio, ainda que nos chame de bobo, de louco, isso não importa. É melhor ser bobo, ser louco assim, do que ser sábio, não é? E amar somente as coisas passageiras, coisas do mundo. Então, amados, isto é a verdade. Isso é assim, diz o Senhor. Vale a pena abrir o coração, dedicarmos a nossa vida, dedicarmos a Ele tudo o que somos, viver em obediência à sua palavra, virmos à sua casa, à igreja, com amor, tal como casais de namorados que estão preparando para o casamento. Ela muito bonita, ele muito simpatizante e... Meu Deus! O profeta falando na mensagem, sempre presente água da rocha, eu acho que é isso. Mas já chegou domingo de novo. Tem que ir à igreja de novo. Todo domingo de manhã ir à igreja. Seria bom que estivesse chovendo para mim dormir mais um pouco. Aí o profeta disse, você não está vivendo em amor com ele. Você está sendo coagido, forçado. Mas o profeta disse, se o Espírito Santo habita em você, você quase não dá conta, não aguenta esperar o dia do culto para vir a essa igreja e a porta abrir e você entrar e ter comunhão com ele e com os seus irmãos. Meu Deus, não admira que o profeta tenha dito, o amor de Deus, quão rico, quão puro, quão insondável e forte, perdurará para sempre a canção dos santos e os anjos. Como poderia isso não mexer conosco? A nossa alma tem sede e fome de Deus. E sabemos que isso aqui é alimento para a vida eterna. Então é muito mais apetitoso do que uma mesa farta, com muita carne assada e linguiça e sei lá mais o que, e você com o estômago lá nas costas, né? Ei, tomara que chame logo para assentar na mesa. Desejando, apetitoso, né? Porém, isso aqui deve ser muito mais apetitoso. Porque nós sabemos que é uma sombra negra diante de nós, chamada morte. E cada vez que o nosso coração bate, nós damos um passo para mais perto dela. E um dia ele dará a última batida e nós teremos que entrar. Aleluia! Mas nós temos seguro de vida eterna. Não precisamos ter medo da morte, não. Agora, isso é uma evidência, irmão Brana? Sim. Isso é uma evidência? Evidência de quê?
de que eu tenho o Espírito Santo, de que eu tenho Deus comigo, de que Deus me ama? Sim. Agora, vamos ao assunto. Isaac, Jacó e agora José. E José morreu. Que exemplo perfeito foi aquele! Seus ossos deixados ali como memorial. Aqui, não há muito tempo, eu acho que Billy, falando do seu filho, Billy Paul, não está lá atrás. Eu acho que ele não está lá atrás. Eu não digo isso quando ele está por perto. Eu não digo isso em sua presença. Para não constrangê-lo, para não deixá-lo triste, para não magoá-lo. Colocamos uma flor no túmulo de sua mãe, uma decoração de manhã, e ele estava chorando parado ali. E eu disse: Billy, não chore. Apenas feche os olhos e olhe além mar. Aleluia. Pense nos céus, pense na eternidade. E eu disse: a mamãe está deitada aí, nessa sepultura, os seus restos mortais. A irmãzinha está deitada com ela, mas elas não estão aí. Aleluia. Elas estão em lugar de descanso, de repouso, ali no paraíso, esperando pelo dia, pela hora da ressurreição. Há uma tumba vazia além mar. O profeta diz: aleluia. E é aí que eu olho, assim como os hebreus olharam. Não me enterre aqui. Me leve lá para a terra prometida. Me leve lá para a Palestina, porque eles sabiam que de lá é que ia vir a ressurreição, ou a primeira ressurreição. E o profeta disse: é aí que eu olho, assim como os hebreus olharam. Algum dia iremos sair. E um dia iremos sair. Nunca ouvi dizer cinza em cinzas, ou pó em pó, e terra em terra. Isto é uma frase utilizada em serviços funerários, principalmente pelos anglicanos. Mas, que penso? Algum dia. Outro dia, quando eu estava pregando no funeral de um ex-xerife aqui da cidade, o rapaz acabara de vir a Cristo, poucas horas antes dele morrer. E eu vi o seu velho pai, grisalho, estender a mão sobre o caixão, com os lábios trêmulos e as lágrimas escorrendo, dar um beijo de despedida naquele rapaz e quase cair dentro do caixão. E eu ouvi aquilo, me virei, e ele deixou cair as flores. Voltei-me e disse: cinza em cinzas, pó em pó, terra em terra. E eu pensei: algum dia glorioso, ao amanhecer dourado, Jesus virá. Isso mesmo. É por essa hora que nós devemos estar esperando. Claro, você não vai forçar nada. Você não vai adiantar o tempo de Deus. Mas na hora certa, quem sabe algum de nós vai deitar para dormir e vamos agarrar no sono e vamos acordar só na ressurreição. Que coisa boa, né? E o profeta disse assim, que aqueles que dormiram há 1000 anos atrás, eles estão dormindo como se eles tivessem deitado ontem, e na ressurreição, como se tivesse acordado nesta manhã.
Aí o profeta disse assim: certo, quando chegaremos à lição de hoje, lá no Egito, os tempos haviam passado. Ore por mim. E então, finalmente, surgiu um faraó que não conhecia José. 400 anos Deus prometeu que eles estariam lá. E já eram 420 anos quando eles saíram. Agora, no capítulo 1, isso é do livro de Êxodo. Do capítulo 1 ao capítulo 5, verso 5, é Israel saindo do Egito, ou melhor, é Israel no Egito. E do verso 7 até o verso 22 trata da escravidão deles. Muitos de vocês já leram isso muitas e muitas vezes. Vou mostrar um pequeno detalhe apenas. Só tenho um pouquinho de tempo. Depois iniciaremos no capítulo 2 do livro de Êxodo. A preparação da libertação, o nascimento de Moisés. E o povo começa a se preparar. Maiorais de tribos, espancando-os, matança de crianças, a hora H das engrenagens das rodas proféticas de Deus havia chegado. A hora H das engrenagens das rodas proféticas de Deus havia chegado. Ouçam, preciso que entendam isto. Creio que elas estão chegando novamente. Creio que estamos nessa mesma hora. É por isso que creio que as coisas estão do jeito que estão agora. O velho relógio profético marca quase hora H. Preguei sobre isso há algum tempo. Um artista alemão pintou um quadro, tenho pendurado na minha casa. Um homem orando, a Bíblia aberta, uma pequena vela acesa e o relógio marcando 5 para meio-dia. Uma pintura a óleo. Preparação. Deus se preparando para fazer alguma coisa. Amém. Bom, nós devemos aproveitar todas as oportunidades que temos enquanto temos esta liberdade. Isaías diz que devemos buscar ao Senhor enquanto se pode achar. Devemos invocar o seu nome enquanto está perto. E o profeta diz que um dia eles fecharão essa porta. Colocarão um selo ali dizendo, fechado. E aí esses tempos que estamos tendo agora serão para nós uma mera recordação. Diz que todas as pessoas, quando morrem, elas se tornam boazinhas, né? Oh, mas era uma boa pessoa, era um bom homem, uma boa mulher. Por que eu não fiz mais algo, né? Quando alguém da família, por que eu não fiz mais algo para ele ou para ela enquanto estava vivo? Aí vamos dizer assim, oh, por que não fizemos algo melhor para o nosso Deus? Enquanto nós tínhamos aquele salãozinho lá, enquanto nós tínhamos a oportunidade de reunirmos em qualquer parte que desejássemos. Mera recordação.
Eu disse aqui outro dia, onde um reitor de uma grande faculdade estava sentado em minha casa, um grande reitor da faculdade de instituição de Billy Graham, o Dr. Sander. Um grupo deles reunidos ali. E eles disseram: irmão Branham, nós lhe diremos do que se trata. Disse: isso é suficiente para converter o mundo? Disse: eu lhe digo qual é o problema. Disse: você tem muitos pentecostais e santos roladores em sua reunião. Essa é a preocupação. Diríamos em outras palavras, essa é a nossa preocupação. O porquê não podemos abrir a porta para você. Porque se você virar esse montão de santos roladores. Meu Deus. E eu disse, o profeta perguntou, você vai patrocinar isso? Bem, claro, teríamos que, reticência. Foi o que eu pensei. Não, você não faria isso. Certamente você não faria isso. Exatamente. E aquelas grandes igrejas podem seguir em frente, ter sua teologia e sua gritaria sobre isso, e gritar sobre aquilo, e ficar fora e olhar com seus DDDs atrás deles e coisas assim. E alguns deles não sabem mais sobre Deus do que um coelho saberia sobre calçar botas de neve. Isso mesmo. E certamente eles conhecem todas as palavras gregas e conhecem a sua educação. Deus não é conhecido pela teologia ou pela educação. Deus é conhecido pela fé. Amém. Por isso a Bíblia diz que sem fé é impossível agradar-lhe. Pode fazer o que quiser fazer. Pode conhecer o que quiserem conhecer, saber o que quiserem saber. Sem fé é impossível agradar a Deus. O conhecimento afasta o homem de Deus. A fé o leva a Deus. O conhecimento, a sabedoria humana afasta o homem de Deus, distancia o homem para mais longe de Deus. Porém, a fé o aproxima de Deus. Amém. Foi isso que separou de Deus, lá no jardim do Éden. Ele foi até a árvore do conhecimento. Duas árvores, né? A árvore da vida e a árvore do conhecimento, né, do bem e do mal, a árvore da ciência. E o próprio batismo do Espírito Santo, que trouxe a vida ao povo, a razão pela qual os pentecostais e os santos roladores, como vocês os chamam, me aceitam quando o assunto é cura divina. Claro, reis e potentados, eles ouvem sobre isso e dizem, venha aqui. O Senhor, sendo misericordioso, cura-os. É assim que isso é verdade. Verdade. Mas todo o resto... Mas todo o resto, quando você fala sobre vida eterna, eles pertencem à igreja anglicana, eles pertencem a isto, aquilo e aquilo outro. Eles pertencem à igreja. Isso não importa. Você pertencer à igreja não significa, e o irmão Branham estala os dedos, não significa que está com Deus, a menos que você nasça de novo. Amém. Há somente uma igreja. São aqueles que nascem no corpo de Jesus Cristo pelo batismo do Espírito Santo.
Deixe-me dizer, meu irmão, só há uma verdadeira, ou só há uma maneira de entrar em Cristo. Não é apertar as mãos, nem batizar nas águas, aspargir, parar de comer carne, guardar os sábados, parar de fumar, de mascar fumo, de beber e praguejar. Todas estas coisas, esse não é o caminho para Cristo. Fumar cigarros, beber uísque, andar com os outros, com mulheres, ilegalmente. E todas estas coisas que você diz, isso não é pecado. Não há nada nisso, isso não é pecado. Xingar, amaldiçoar, beber, isso não é pecado. Esses são os atributos do pecado. Você é um pecador, e o que o leva a fazer isso? Mas isso não é o pecado, esses são os atributos do pecado. Como agora isto vai te machucar, mas sou responsável com a palavra de Deus, disposto a discuti-la a qualquer hora. E é aqui que vocês, povo pentecostal, cometeram o seu erro. Muitos de vocês sentados aqui ao ensinar isto. A evidência inicial do Espírito Santo é falar em línguas. É o Espírito Santo. Ora, falar em línguas está certo, mas isso não é mas isso é um atributo. Isso não é o Espírito Santo, isso é o que o Espírito Santo faz. Quer dizer, é um atributo do Espírito Santo, uma manifestação. Mas isso não é a evidência de que a pessoa tem o Espírito Santo. Por isso a gente vê aí as coisas acontecendo da maneira como estão acontecendo, né? Meu Deus, como esse povo não acorda, né? Estão dormindo, né? Que coisa, irmão Brana fala isso de uma maneira bem clara, né? Fumar, beber, jogar e fazer essas coisas, isso não é pecado, não. São atributos do pecado. Você faz isso porque você é um pecador, você é um incrédulo. Pecado é incredulidade, é descrer da palavra, é descrer dos mandamentos de Deus. A palavra ensina uma coisa e você faz outra. A palavra diz que é para você ir à direita e você vai para a esquerda. Porque para a esquerda o caminho é mais largo, a porta é mais larga, não é? É muito mais fácil. Meu Deus. O Espírito Santo é o amor de Deus. Posso provar isso pela Bíblia, mesmo que eu fale em língua dos homens ou dos anjos, e não tenha amor, isso não me aproveita de nada. Se você quer uma macieira e tem apenas uma maçã, você está muito longe de conseguir uma árvore. Você é um atributo. Pecado, a razão pela qual você xinga, fuma, bebe, fica com raiva e perde o controle e coisas assim, é porque você é um pecador. Isso não é pecado, é porque você é um pecador. E Jesus disse, a Escritura diz isto, aquele que não crê já está condenado. E se você crê, você não faz essas coisas, porque é vida, porque a vida de Cristo está em você. E se você faz isso, é porque você é um pecador e não é um crente. Embora você professe ser, ainda assim você não é. Meu Deus.
A árvore é conhecida pelos seus frutos. Agora, deixe-me isso de molho por 1 minuto, enquanto eu leio isso mesmo. Foi isso que Jesus disse: a árvore se conhece pelos frutos que produz. Uma árvore má não produz bons frutos. Agora, amados, a gente sabe, Deus tem nos mostrado isso através de seu profeta. Lá em São João 6, verso 45, se não me falha a memória, a Bíblia diz que todos serão ensinados por Deus. Está escrito nos profetas, e todos serão ensinados por Deus. E Deus, para trazer o povo para a palavra, Ele sempre envia um profeta. Ele usa um homem, não um grupo de homens, mas um profeta. Ele nunca tem 2 profetas maiores ao mesmo tempo. E foi o que Deus fez nessa última era. Foi o que Ele fez, porque Ele conhece o fim desde o princípio e sabia que nós estaríamos nessa terrível confusão. Agora deixe de molho por 1 minuto, enquanto eu leio isso mesmo. Foi isso que Jesus disse: a árvore se conhece pelos frutos que produz. A árvore má não produz frutos bons. Certo? Lá no Egito, aí vem eles, hora da libertação. Moisés nasceu, foi criado às portas de Faraó, saiu e esperava que os filhos de Israel percebessem que ele era a pessoa para fazer isso. Ele esperava que os filhos de Israel, o povo, ia compreender que ele seria o libertador. Mas eles não compreenderam. Mas eles o reconheceram. O profeta pergunta: mas eles o reconheceram? Não, Senhor. Eles disseram: quem te constituiu governante sobre nós? Você nos matará como fez com o egípcio? E Moisés, ouvindo aquilo, fugiu, certo? Moisés rejeitado por seus irmãos. Conhecemos bem a história, né? Moisés nasceu com aquele propósito, e então ele queria ser um apaziguador, e ele havia matado um egípcio enterrado na areia, e olhou para os lados, pensou que ninguém tinha visto, ficou numa boa. E um dia, seus irmãos israelitas estavam discutindo um com o outro, e Moisés foi aconselhá-los: pare com isso. Vocês são irmãos, como é que vocês estão brigando assim? Eles continuaram. Eu imagino Moisés fechou a cara e falou forte com eles. E eles olharam para Moisés e disseram: quem te constituiu juiz sobre nós? Ou quer nos matar como você matou o egípcio e enterrou lá? Hein? Eu imagino que as pernas de Moisés devem ter subido um arrepio desde o calcanhar até as nucas. Estão sabendo do assunto? Isso já vai parar no ouvido de Faraó, e Faraó vai me perseguir. E ficou matutando o que ele tinha que fazer. O melhor que eu faço é dar no pé. Fugiu. Um profeta fugitivo. 40 anos. Tudo ficou lá atrás, tudo ficou no esquecimento. Está tudo bem agora. Casou-se com a filha de Jetro, não é? E já tinha um garoto e tudo mais.
e apacentava o gado do seu sogro. Imagino que ele prosperou um pouco, acho que ele tinha um pouco de novilhos lá no meio também. Mas um dia Deus chamou a atenção de Moisés. Meu Deus, a voz do sinal. Um fogo começou a arder numa sarça, o fogo ardia e a sarça não consumia. Imagino que primeiramente ele pensou, um foguinho ali. Mas depois a coisa demorou demais e o fogo ardia, a sarça não consumia. Moisés falou, eu vou ver o que está acontecendo ali. E quando ele aproximou, ele ouviu uma voz que saiu lá da sarça, dizendo, Moisés, tira o sapato dos pés, porque a terra que você pisa é uma terra santa. Amém. O profeta disse, né? E quando Moisés obteve aquilo que a sarça lhe apresentou, o quadro foi mudado para ele. Meu Deus. Agora, o irmão Brana disse, começando no versículo 21 do capítulo 2, vamos parar aqui só um minuto. Estou apenas tentando lhes dar um pano de fundo. Só nos restam alguns minutos. Talvez tenhamos que terminar amanhã à noite. Observe que ele foi rejeitado por seus irmãos e foi para a terra de Midian e casou com uma mulher gentia. Vejam, tipo perfeito de Cristo foi Moisés. Casou-se com uma mulher etíope, uma mulher gentia. Jesus Cristo tem uma noiva formada por gentios e outros, né, de outras raças. Então o profeta está dizendo, um tipo perfeito de Cristo foi Moisés. Isso está certo? Todos esses patriarcas eram Jesus Cristo vivendo antes da vida. Moisés nasceu sob perseguição, assim como eles estavam matando todos os bebês no tempo de Moisés. Jesus, quando ele veio, eles estavam matando todos os bebês para pegá-lo. Conhecemos bem a história, São Mateus, capítulo 3, por aí. Quando o rei Herodes descobriu que ele tinha sido enganado por aqueles magos que vieram visitar a Jesus, chegaram lá dizendo, onde está aquele que é nascido o rei dos judeus? Porque vimos a sua estrela no Oriente e viemos adorá-lo. Herodes falou, o quê? Rei dos judeus? O rei sou eu. Aí disse para os magos, olha, então aconteceu isso, quando vocês encontraram o menino, vocês passem por aqui e me dê o endereço, que eu também quero ir adorá-lo. Ele queria matá-lo. Aí os reis magos, sendo avisados por Deus, passaram por um outro lugar. Foram embora. E Herodes ficou sabendo que tinha sido enganado. Quem sabe ele fez uma estatística para saber mais ou menos quando foi que eles viram a estrela. Calculou que era aproximadamente 2 anos. Então ele criou um decreto para matar todos os meninos de 2 anos abaixo. Porque ele queria apanhar Jesus, matar Jesus juntamente com eles. Mas Deus é Deus, né? José e Maria e o menino Jesus desceram para o Egito. Houve pranto, houve lamentação. A Bíblia diz que acho que é Raquel chorando, né? E tudo mais. Quando passou aquilo, então eles voltaram. Então, veja, quando Moisés nasceu,
o rei havia determinado para aquelas parteiras que, se fosse um homem, filho daquelas hebreias, era para matá-lo na hora do nascimento. E aí elas viram Moisés, um menino bonito, né? O profeta fala da predestinação, fala da eleição de Deus. E aí então os pais de Moisés o colocaram naquele bercinho e colocaram lá no rio Nilo, né? Foi onde ele foi parar, lá no palácio de Faraó. Foi criado pela filha de Faraó, e a sua própria mãe também estava lá no palácio para alimentar Moisés. Então houve perseguição de crianças quando Moisés nasceu. Quando Jesus nasceu, houve perseguição de crianças. Então, na verdade, é um tipo perfeito de Cristo, sem sombra de dúvida. Eles estavam matando todos os bebês para pegá-lo. Isso está certo? O diabo tentando pegar Moisés, o diabo tentando pegar Jesus. Ele estava tentando. Posso ver Jesus quando ele foi lá embaixo. Bateu na porta do inferno. Lá embaixo naquela manhã. Aleluia. Eu não sei se está dentro de mim ensinar isso ainda nesta noite. Quando eu posso ver Jesus, quando ele morreu no Calvário e ascendeu, desceu lá e viu todas aquelas pessoas lá chorando e lamentando e suportando, disse: vocês deveriam ter ouvido os profetas. E pregou para as almas que estavam em prisão. Vocês tiveram Enoque, vocês tiveram os profetas, vocês tiveram as leis. Por que não deram ouvidos a isso? Eles não fizeram isso. Fechada foi a porta. Porém, ele desceu ao inferno, bateu na porta. Satanás disse: quem está aí? E ele disse: venha, abra a porta. Oh, meu Deus, exclama o profeta. Estou apenas dramatizado, é claro. Caminhou até a porta, abriu-a e disse: quem é você? Ora, ele disse: eu sou Jesus Cristo. Ah, então você finalmente chegou aqui, não é? O diabo pensou que ele ia ficar lá no inferno para viver lá, morar lá, ou ser acabado lá no fogo, né? Ah, então você chegou aqui, né? Não é? Estou atrás de você há muito tempo, rapaz. Meu Deus. Agora veja. Pensei que tinha te pegado quando matei Abel. Pensei que tinha te pegado quando matei Moisés. Pensei que tinha te pegado quando fiz todas essas coisas. Quando peguei João Batista, pensei com certeza que tinha te pegado, mas agora que te peguei, estás aqui na minha posse. Possa ouvir Jesus Cristo dizer: eu sou o Filho de Deus, nascido de uma virgem, vim dos palácios de marfim de meu pai e vim para a terra, e a terra está banhada nesta manhã com o meu sangue que eu derramei e paguei o preço da morte, do pecado e do inferno. Dê-me essas chaves. Aleluia. Estou assumindo o controle daqui em diante. Você manteve as pessoas em cativeiro. Você as manteve com medo e tudo mais. Mas eu assumirei o controle a partir de agora. Aleluia. E tomou-as e colocou-as no seu próprio lado. Empurrou-a de volta para o inferno e foi embora. Amém e amém. Foi isso que o nosso Deus, através de Jesus Cristo, fez por nós.
Não é história de coranchim para vender livros, né? Para passar tempo, mas isto é a verdade. Meus amados, Deus os abençoe, Deus nos guarde, Deus nos proteja. Então, o irmão Brana falou aqui para nós. Ele diz: preciso que entendam isso. Creio que estas horas chegarão novamente. Creio que estamos na mesma hora. E é por isso que creio que as coisas estão do jeito que estão agora. O velho relógio profético marca quase hora H. Como foi nos dias de Noé, como foi nos dias de Ló. Comiam, bebiam, casavam, davam-se em casamento, plantavam, edificavam. Porém, Noé entrou na arca, o próprio Deus fechou a porta, e eles não perceberam. Veio o dilúvio e apanhou a todos. Grande Deus, nós não estamos delirando, nós não estamos perdendo nosso tempo, nós não estamos perdendo nada, nós estamos ganhando tudo. Amém. Senhor, vivifique a Tua palavra em nosso coração. Essas são histórias verídicas. A Bíblia é uma história de amor, porém ela é escrita em parábolas, ela está escondida dos sábios e entendidos. Porém o Senhor, através do Espírito Santo, através de um mensageiro, veio e a leu para nós as entrelinhas. Então podemos ver, podemos compreender, podemos crer com o nosso coração. Fica conosco, Pai. Continue conosco. Precisamos da Tua graça, precisamos da Tua presença. Oramos no nome do Senhor Jesus. Amém, amém.